Sejam bem-vindos ao canal Videoaula IFC, eu sou o professor Júnior e a gente está fazendo uma série sobre lógica e programação, dá uma olhadinha aí. E antes da gente começar, o Grid tem um recadinho para vocês aí. Ele quer que vocês se inscrevam no canal e deem um joinha pra gente. E então, galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tipos de dados, variáveis, comandos de entrada e saída, atribuição e operadores aritméticos. Como já deu para perceber, é um vídeo que tem bastante conteúdo importante para que a gente possa começar a compreender esse universo aí da programação de computadores, da lógica de programação. Então, nos vídeos anteriores a gente falava que, por mais que a gente possa utilizar a linguagem natural, a linguagem estruturada para desenvolver programas, a gente viu que a gente precisa aplicar sobre essa linguagem algumas regrinhas para evitar ambiguidades, para evitar uma série de variações que a linguagem natural, que a linguagem humana permite, né? E a linguagem de programação não pode, não consegue lidar com essas ambiguidades. Então, a gente vai começar a ver um pouquinho dessas regras, desses conceitos novos aí, para a gente aprender um pouco como programar, como resolver algoritmos, como aplicar a lógica a serviço da resolução de problemas através de algoritmos. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que todo algoritmo, né, todo programa, ele tem um fluxo natural de processamento, que é a entrada, o processamento em si e a saída. Eu tenho a entrada de informação, eu tenho a entrada de dados, eu tenho um processamento que é executado pela máquina, onde eu tenho um trabalho sobre esses dados de entrada para me gerar uma saída, que é uma saída esperada. Então, todo problema, todo algoritmo, ele para ser resolvido, ele tem que seguir essas três etapas de processamento, esse fluxo de processamento, entrada, processamento em si e a saída. Esse é o que a gente chama de fluxo de um programa. Vamos ver um exemplo aqui? Então a gente tem um exemplo muito simples, a nossa calculadora convencional, a nossa calculadora simples. E se nós tivéssemos um problema que seria somar dois números, sendo que o primeiro número é 2, o segundo número é o 3, e eu preciso saber o resultado dessa soma. Nós temos aqui então a entrada. O que é a entrada? A entrada é quando o usuário fornece informações que serão então processadas para gerar uma saída esperada. Ou o usuário, essa informação vai vir de algum lugar. O nosso algoritmo não tem esses dados. E esses dados então são considerados dados de entrada. Nesse nosso caso, em que o problema é a soma de dois números, a entrada é o primeiro número, que é o 2, e o segundo número, que é o 3. Essas são as minhas entradas. Alguém vai me fornecer essa informação, portanto elas são entradas. O processamento, o que é? É a soma do primeiro número e do segundo número. 2 mais 3 é a conta em si, é o cálculo em si. Esse é o que a gente considera aqui como processamento. E qual é a saída? A saída é o resultado em si, né? Vejam só um outro exemplo. Estou caminhando na rua e encontro um amigo, um conhecido, e pergunto: que horas são? Essa é a minha entrada. A pessoa olha no relógio, processamento, e diz: são 10 horas. Essa é a saída. Para que o problema seja resolvido adequadamente, eu preciso ter entrada, processamento e saída. Vamos imaginar essa mesma situação que eu falei, mas sem uma dessas etapas. Estou andando pela rua e pergunto para um conhecido: que horas são? Entrada. Ele olha no relógio, processamento, não fala nada e sai. Ele não fez a saída. Adiantou alguma coisa? Não, né? Pior ainda, estou andando pela rua e encontro um conhecido. Ele olha no relógio, olha para mim e fala: são 10 horas. Mas vem cá, não perguntei, né? Então quer dizer, ele fez o processamento e fez a saída, mas não teve a entrada. Eu não perguntei. Então nesse caso aqui, a gente tem como entrada dois números que vão gerar um resultado. As entradas são essas informações, esses dados que são fornecidos pelo usuário, ou então que o programa vai buscar em algum lugar, para então gerar esse processamento que vai nos levar a uma saída esperada. A máquina armazena, o computador armazena essas informações em alguns espaços de memória e nós chamamos esses espaços de memória de variáveis. Então, quando o usuário digitou o número 2 aqui, esse número 2 ficou armazenado na memória do computador em algum lugar. Nós chamamos aqui de primeiro número, que foi uma variável, que a gente deu a ela o nome de primeiro número. Quando ele digitou o número 3, esse número 3 ficou gravado em algum lugar. Esse lugar nós chamamos de segundo número, que é um espaço de memória. E também a gente teve o resultado, que foi uma variável, um espaço de memória que foi criado para armazenar o resultado desse processamento que a gente fez aqui. Eu vou voltar a falar um pouquinho mais sobre essa questão das variáveis
em seguida aqui no nosso vídeo. Então não se preocupe muito com isso agora. O que a gente tem que gravar é que eu tenho as entradas, que são as informações que são fornecidas por alguém. Eu tenho o processamento em si, que é quando eu vou trabalhar sobre essas variáveis para gerar, então, uma saída que seria um resultado esperado. Calculadora é um exemplo muito clássico, né? Eu digito os números, eu faço as entradas, digito a operação, que seria o processamento, e ela vai me mostrar aqui o resultado dessa operação, que é a saída. Vamos lá. Nós temos alguns tipos de dado. Esse dado ele vai sendo significado e ele vai aumentando o seu status. Então, quando eu digo para vocês, menos 15 mil. Menos 15 mil é um dado simples. Aí quando eu digo saldo de menos 15 mil negativo, eu passei a significar esse 15 mil. Ele não é só mais um número negativo, agora ele é um saldo de uma conta bancária. Então aqui eu tenho uma informação. O que é conhecimento? Conhecimento é quando, analisando essa informação, eu posso chegar a uma conclusão. Quer dizer, a pessoa que tem 15 mil reais de saldo negativo na sua conta bancária, ela está endividada. Endividado é o conhecimento que foi produzido a partir dessa informação e que em algum momento era um dado. E o que é a sabedoria? A sabedoria é quando, a partir desse conhecimento, eu aprendo. Eu desenvolvo uma ação a partir desse conhecimento. Então, sanar a dívida e não repeti-la. Sanar a dívida e não repeti-la é a conclusão que eu chego a partir do conhecimento endividado. Mas vejam só, o que nos interessa aqui na programação? Nos interessa, o nosso foco aqui é o dado e a informação. E esse dado e essa informação, eles podem se classificar a partir de 4 tipos principais que a gente vai ver aqui. Que é o tipo inteiro, o tipo real, o tipo caractere ou então string, alguns autores trazem como string, que é um termo em inglês para designar esse tipo de informação, e o tipo lógico. Então, essa quantidade de dado aqui, ela pode se organizar em inteiro, real, caractere ou lógico. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho sobre o que é cada uma dessas informações, desses tipos aí. O tipo de dado inteiro, galera. O tipo de dado inteiro é qualquer informação numérica que pertença ao conjunto de números inteiros relativos. O que são os inteiros relativos? Negativos, nulos ou positivos. Então, todos os números positivos, o nulo e os números negativos são dados do tipo inteiro. Esses números inteiros são aqueles que não possuem componentes decimais ou fracionários. Então, por exemplo, ele tem 15 anos. Esse 15 é um número inteiro. A escada possui 8 degraus. Esse 8 é um número inteiro. Meu vizinho comprou 2 carros novos. 2 é um número inteiro. Vamos ver agora o próximo tipo, então. Vamos ver o tipo real. O que é um tipo real? Um tipo real é toda a informação numérica que pertence ao conjunto dos números reais. O que são números reais? Números negativos, nulo ou então positivo. Mas podem possuir componentes decimais ou fracionários. Então a gente tem o zero, o nulo, né? Os números positivos, eu tenho intervalos 1.5, 2.5, né? Os números negativos também fracionários decimais, menos 1.5 e assim por diante. Então, exemplos aqui de número de dado do tipo real. Ela tem 1.73 metros de altura, né? 1.73, tem uma parte fracionária aqui que compreende então os números reais. Meu saldo bancário é de R$ 215 com 20 centavos, tem uma parte fracionária. No momento, estou pesando 82,5 quilos, 82,5 kg, essa parte fracionária. Então, esses números que contêm uma parte fracionária, que contém informação depois da vírgula, vamos falar assim para simplificar, são os dados do tipo real. Vamos ver o próximo. O dado do tipo string ou caractere é toda e qualquer informação composta de um conjunto de caracteres alfanuméricos, letras e números, mas que são compreendidos aqui como texto, né? Então, são valores numéricos, de 0 a 9, são valores alfabéticos, de A até Z, maiúsculos e minúsculos, e também podem ser caracteres especiais, né? A hashtag aí conhecida, interrogação, exclamação, arroba, etc. Vamos ver um exemplo disso aqui, ó. Todo dado do tipo caractere ou string, eles são considerados texto, e a máquina não vai processar texto, né? Então, junior@tavolaredonda.com.br é um texto. Pedro 1980 é um texto. Hashtag Távola Redonda é um texto. Uma maneira bem fácil de identificar um dado do tipo string ou do tipo caractere é que eles são sempre representados com aspas duplas. Quer dizer, eu estou indicando aqui para o computador que esse é um texto, né? E deve ser tratado como texto. Vamos para o próximo. Dado do tipo lógico. O dado do tipo lógico ele também é conhecido como um dado booleano, que vem lá da lógica de Boole, a gente não vai entrar nisso agora. Mas ele é representado por 2 valores
lógicos, que a gente chama de verdadeiro ou falso. Entretanto, é muito comum também a gente encontrar outras referências, não só verdadeiro e falso, mas outros tipos de pares lógicos, como sim, não, true, false, um ou zero, porque esse tipo de dado se utiliza da linguagem binária de zeros e uns para representar as informações. Então, ele vai representar sempre dois valores, ligado, desligado, zero ou um, sim ou não, true or false. Exemplos aqui, como a gente viu, verdadeiro ou falso, né? Ou então, a porta pode estar aberta ou fechada, a lâmpada pode estar acesa ou apagada. E é importante dizer que eles são sempre resultados de operações relacionais, né? Um é maior do que dois, verdadeiro ou falso. A variável idade é maior do que a variável altura, sim ou não. Então, é sempre resultado de operações relacionais que a gente vai ver mais adiante também. Vamos ver mais aqui o que a gente tem. Vamos falar um pouquinho agora sobre as variáveis. Uma variável, galera, é importantíssimo que a gente entenda esse conceito. Uma variável é um local na memória principal do computador, quer dizer, é um endereço que armazena um determinado conteúdo. Nas linguagens de alto nível, é permitido então dar um nome para esse endereço. Quando eu declaro uma variável, quando eu passo a utilizar uma variável, o que a máquina faz? A máquina reserva um espaço de memória, uma quantidade de memória, e atribui a essa quantidade de memória um nome. E a partir daquele momento, sempre que eu quiser resgatar o conteúdo desse espaço que está lá na memória que foi reservado, eu simplesmente vou mencionar o nome desse espaço, né? Então, como a gente está vendo aqui, o nosso amiguinho aqui ele tem caixinhas aqui em que ele está dando nomes para essas caixinhas. Essa é a caixa chamada João, essa é a caixa chamada Maria, essa é a caixa chamada André, provavelmente vai se chamar. Então são espaços na memória que foram reservados para o armazenamento de informações do tipo real, inteiro, caractere, lógico, etc. E que recebem um nome. Vamos dar mais uma olhadinha de perto nisso. Então, o conteúdo, como eu já falei, de uma variável, pode ser esses tipos que a gente já viu. Esses, galera, são os tipos principais que a gente vai usar aqui nas nossas videoaulas, mas existem outros tipos que as diversas linguagens de programação implementam. Esses são os principais, né? Uma vez definido o nome e o tipo de uma variável, a gente não pode alterá-lo no decorrer do programa. Por quê? Porque a máquina vai lá e reserva um espaço de memória e dá um nome para ela. Como nessa imagem aqui. Eu tenho 3 gavetas que foram nomeadas. Essa gaveta 1, essa gaveta 2, essa gaveta 3, e as informações são guardadas dentro da gaveta, né? Essas informações são guardadas dentro da gaveta. E quando eu quiser recuperar essa informação aqui, eu digo, olha, pega a camiseta que está na gaveta 1, pega o conteúdo da gaveta 2, que tem o que lá dentro? Tem uma meia. Pega o conteúdo da gaveta 3, que tem o quê? Uma bermuda. Então, a máquina reserva espaços de memória, dá um nome para esse espaço, e a partir daquele momento a gente não pode mais alterar esse nome, e sempre que eu precisar o conteúdo, sempre que eu precisar do conteúdo daquele espaço de memória, daquela variável, eu simplesmente vou me referenciar ao nome dela. Por outro lado, o conteúdo da variável é um objeto em constante modificação, quer dizer, o nome da variável não muda, mas o conteúdo da variável pode mudar. Depois que eu escrevi aqui na frente dessa gaveta, gaveta 1, que é o nome dela, eu não consigo apagar mais aqui e trocar o nome. Mas o conteúdo dessa gaveta eu posso mudar à vontade. Eu posso abrir a gaveta, tirar a camiseta, botar um tênis. Isso tranquilo. A gente pode alterar o conteúdo de variáveis. O que eu não posso fazer é alterar o nome da variável ao longo da execução de um programa. Certo? Constantes. Constante é toda aquela informação que não muda ao longo da execução de um programa. Por exemplo, eu posso ter uma constante chamada π. E essa constante vai ter o valor de 3,1415, etc. O valor de π. E sempre que eu quiser, então, utilizar o valor de π, eu não preciso mais digitar 3,14159265. Eu simplesmente digo π. Então, 2 vezes o π, eu vou usar 2 vezes a palavra pi, porque foi essa a constante que eu criei. E aí, ao longo do programa, eu não preciso mais estar digitando 3,14159265. Eu uso a palavra pi, porque naquele meu programa, eu declarei como constante essa palavra pi e esse valor. E a partir daquele momento, então, ele vai sempre representar o valor de pi. Então, eles são declarados de forma muito semelhante às variáveis, mas eles não aceitam modificações ao longo do tempo. É como uma variável, quer dizer, um espaço de memória que recebeu o nome. Só que lá na variável eu consigo alterar o conteúdo. Lembra da gaveta? Posso abrir a gaveta e tirar conteúdo. Só que eu não posso, numa constante, fazer essa alteração. Ela vai sempre representar aquele número e esse número não pode ser alterado. Vamos lá. Como é que eu faço uma definição de uma variável? Como é que eu declaro uma variável? Como é que eu digo para o algoritmo, olha, essa é a variável e esse é o tipo dele? As variáveis, em geral, são declaradas sempre no início do algoritmo, para que a gente possa
Por quê? Para que a gente possa ter alocação de espaço da memória, né? E principalmente para que a gente conheça o tipo de operação que cada variável pode executar. Então, no comecinho do algoritmo eu digo, olha, eu vou precisar da variável idade, ela é do tipo inteiro, eu vou precisar da variável salário, que é do tipo real, e aí o computador começa já a separar os espaços de memória, e aí já vai entendendo que tipo de operações eu consigo fazer com aquelas variáveis ao longo da execução do nosso programa. E a sintaxe, o que é sintaxe? É a maneira de escrever, a maneira de eu definir uma variável, a maneira que eu escrevo os comandos, isso chama sintaxe. A sintaxe para definição de variáveis é nome da variável, dois pontos, e o tipo dela. Por exemplo, a, dois pontos, inteiro. O que é isso aqui? Uma variável que se chama a, do tipo inteiro. Nesse momento aqui, ao executar essa linha de comando, a máquina reserva um espaço na memória, atribui a ela o nome de a e diz, olha, aqui só vão entrar valores do tipo inteiro. As variáveis valor 1, vírgula, valor 2, do tipo real. Essa linha me diz o seguinte, olha, eu vou criar, a máquina vai criar duas variáveis chamadas valor 1 e valor 2, e ambas terão o tipo real. São duas gavetinhas que foram criadas, a etiqueta valor 1, a etiqueta valor 2, e ali dentro só vão entrar dados do tipo real. Lembra do real? Valores com casas decimais, com valores fracionários, casas depois da vírgula, né? Então, quando eu quero declarar mais de uma variável do mesmo tipo, eu posso usar a vírgula também, para evitar muitas linhas do programa, né? Variável nome do aluno, dois pontos, caractere. Então, eu crio um espaço de memória, dou a esse espaço o nome de nome do aluno e digo que naquele espaço de memória só vão entrar informações, dados do tipo caractere. Crio a variável sinalizador, dois pontos, lógico. Mesma coisa, um espaço de memória chamado sinalizador do tipo lógico, só vai receber valores do tipo verdadeiro e falso, etc. Certo? Essa etapa é muito importante porque a criação de variáveis é a base de qualquer algoritmo, de qualquer programa de computador. Regrinhas para nome de variável. E aí a gente precisa fazer uma combinação aqui. Essas regras que a gente vai comentar não são regras gerais. Elas são regras básicas, convencionadas para essa nossa videoaula. Cada linguagem de programação mais à frente, cada linguagem vai especificar regras básicas para a declaração de variáveis que podem ser diferentes dessas. O fato é que essas regrinhas que a gente vai apresentar são regras que vão funcionar em qualquer linguagem. Vamos dar uma olhadinha nessas regras. Então, o primeiro caractere é sempre uma letra. Ele vai ter que sempre começar com uma letra. Pode ter números depois, mas o primeiro caractere do nome de uma variável tem que ser sempre uma letra. Se houver mais de um caractere, então é aquilo que a gente falou. A gente pode usar ou outras letras ou algarismos, mas o primeiro tem que ser uma letra. O nome das variáveis, elas podem ser escritas com letras maiúsculas, vão ser diferentes das variáveis escritas com letras minúsculas. Então, isso naturalmente vai depender da linguagem. O que a gente está dizendo aqui é que nome, a palavra nome em letras maiúsculas, é diferente da palavra nome em letras minúsculas. Então, há uma diferenciação. A gente vai tomar esse cuidado ao longo dos nossos algoritmos aqui nessa nossa série. E nenhuma palavra reservada pode ser nome de variável. Vocês vão ver que nas linguagens temos algumas palavras que são reservadas. Por exemplo, início de algoritmo, a palavra var para indicar o início da seção que declara variáveis, a palavra inteiro que identifica uma variável do tipo inteiro. Essas palavras não podem serem utilizadas para a declaração de nome de variável, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O que pode e o que não pode. A variável média, a palavra média pode. A palavra out pode. A2 pode, porque começa com letra e depois tem um número. A palavra peso em letras maiúsculas pode. O que não pode? 2W. Por que não pode? 2W porque começa por um algarismo. A gente já viu que não pode, tem que começar com uma letra sempre, né? A variável média espaço aluno, por que não pode? Porque o underline, esse símbolo aqui, ele não é permitido na nossa convenção. Deixando isso bem claro. Caracteres especiais não são permitidos na declaração de variáveis na nossa convenção aqui, né? Peso, espaço do espaço aluno. Aparentemente está tudo certo, né? Mas o espaço não é permitido na declaração de variáveis, de nome de variáveis. A palavra string, ou a palavra inteiro, ou a palavra real, ou a palavra lógico, são palavras reservadas. São palavras que são utilizadas pela linguagem para indicar alguma coisa, indicar alguma função. E elas não podem ser utilizadas como declaração de nome de variável. De novo, reforçando, note que cada linguagem de programação pode apresentar exigências diferentes. O que a gente está falando aqui são regras básicas, que a gente está convencionando aqui, para utilizar nessa nossa série,
E vão funcionar em qualquer linguagem, mas é importante que quando a gente for programar numa linguagem específica, a gente procure saber se essa linguagem tem alguma outra regra que a gente não está considerando aqui. Beleza? Vamos para frente. Um exemplo de atribuição, quer dizer, eu tenho a variável. Vamos entender que variáveis como essas caixas, né, que são espaços na memória onde eu vou guardar coisas, guardar informação, guardar dado. Então eu tenho uma variável chamada nome, dei a ela a palavra, o título de nome, é uma caixinha, e eu vou colocar uma informação dela. Então Júnior vai entrar aqui dentro e vai passar a ser então o conteúdo da nossa variável nome. Esse é um conceito muito clássico de variável, de entender melhor o que é variável. Variável então é uma caixinha, uma gaveta, um espaço na memória que recebe um título, que recebe um nome, nesse nosso caso, essa variável que se chama nome, e ela recebe uma informação. A atribuição é exatamente isso, eu pegar um dado e atribuir a uma variável, e colocar dentro desse espaço de memória que foi criado para abrigar essa informação. Então, a atribuição é a principal forma da gente armazenar um dado em uma variável. Esse comando permite que a gente forneça um valor a essa variável. Então, a sintaxe é o identificador, o símbolo de atribuição, que é o símbolo de menor que e o hífen, certo? A flechinha e o hífen, ele forma uma flechinha aqui, e a expressão que eu vou atribuir. Então, esse identificador, em geral, é o nome da variável. Então, a variável nome recebe júnior, a variável idade recebe 30, né, 30 anos, e assim por diante. Esse é o nosso símbolo de atribuição, que vai ser utilizado aqui, e a expressão pode ser isso que eu falei, pode ser o dado em si, pode ser uma expressão aritmética, pode ser uma conta, né? Então, o resultado recebe 2 mais 2. O que a máquina vai fazer? Vai resolver o 2 mais 2 e vai atribuir o resultado à variável que a gente indicou, né? Então, pode ser uma expressão lógica, pode ser uma expressão numérica, pode ser uma série de coisas que a gente vai ver ao longo da nossa série. Mas é importante que vocês gravem que eu tenho a atribuição é a forma que eu uso para atribuir um valor a uma variável, colocar uma informação dentro de uma variável. E o símbolo de atribuição é esse símbolo aqui, menor que hífen, ou então uma setinha nessa direção aqui, apontando para o nome da variável. Certo? Vamos ver alguns exemplos? Então eu tenho aqui, ó, nome recebe júnior. Lembram do dado do tipo caractere, que vem entre aspas? Então, o que esse comando faz? A variável nome recebe o conteúdo júnior. Vamos ver o próximo. Idade recebe 36. A variável idade recebe o número 36. A variável altura recebe 179.5. A variável altura recebe 179.5. Mais um. A variável servidor recebe o valor verdadeiro. Uma variável do tipo lógica, né? Recebe o valor verdadeiro. Está aqui. Servidor recebe o valor verdadeiro. Isso é atribuição. É quando eu coloco uma informação dentro daquele espaço de memória que foi reservado para a nossa variável. Galera, vocês vão ver agora aqui que a gente tem uma série de funções matemáticas já prontas em todas as linguagens, né? Por exemplo, a própria função π, ela já vai resultar o valor 3.14159265, sem nenhum tipo de argumento. A função seno de x, quando eu vou fornecer algum dado aqui no lugar desse x, essa função vai me retornar o valor desse seno de um ângulo qualquer que vai ser fornecido, e assim por diante, cosseno, tangente, valor absoluto, logaritmo, raiz. Então, a linguagem já tem alguns comandos pré-definidos que nós chamamos de funções matemáticas. No futuro a gente vai ver melhor sobre como é que elas funcionam, só quero apresentá-las de maneira geral para vocês. Operações aritméticas, isso é importantíssimo para a gente. Eu tenho várias operações aritméticas que são utilizadas na linguagem. Soma, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação. Qual é o comando adequado para eu representar no algoritmo, na linguagem de programação, uma soma? É o símbolo de mais. Uma subtração, símbolo de menos, veja um exemplo aqui do lado. Uma multiplicação, não é o vezes, né, o tradicional vezes, é um asterisco. Então, B vezes D, 3 vezes 2. A divisão, eu não tenho esse símbolo no computador. A divisão nós usamos uma barra, a mesma barra usada para representar data, né? Então, A dividido por B, 6 dividido por 2. A exponenciação, ela pode ser representada de duas maneiras, com um duplo asterisco ou então com um acento circunflexo. A gente vai usar bastante esse acento circunflexo aqui para representar a exponenciação. Então, a elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado. Esses são os operadores matemáticos que a gente vai utilizar para representar operações aritméticas, né? Operações, cálculos, enfim, nos nossos programas. E os operadores relacionais, aqueles que vão relacionar uma informação a outra, que vão fazer comparações e que vão ter sempre como resultado um valor lógico, verdadeiro ou falso. Então, eu tenho o valor igual, o operador igual. Então, x é igual a 1, sim ou não, verdadeiro ou falso. O operador diferente,
Quer dizer, A é diferente de B? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? O resultado disso aqui vai ser sempre uma informação do tipo lógica. Operador maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, 4 é menor ou igual a W? Não sei, quanto é que tem lá na variável W? Vamos dar uma olhada. Então, 4 é menor ou igual a 2? Verdadeiro ou falso? Né? E assim por diante. Então, esses são os operadores que a gente vai utilizar para representar essas operações relacionais em computação. Vamos para frente. E os operadores lógicos? O que são operadores lógicos? Né? O operador não, e ou. O operador não ele faz uma negação, ele inverte sempre o valor. O operador e ele faz uma conjunção, ele é representado pelo e ou então por esse duplo e comercial. Né? E o operador ou ele faz uma disjunção, quer dizer, ele é representado pelo ou então pelas duas barras. Vejam só, se for sexta-feira e eu tiver dinheiro, vou para o bar beber. Então, quer dizer, quando que eu vou para o bar beber? Eu vou para o bar beber quando for sexta-feira e eu tiver dinheiro. As duas condições precisam ser satisfeitas para que eu possa, então, ir para o bar beber, certo? Quer dizer, eu preciso ter presente a condição de que seja sexta-feira e também que eu preciso ter dinheiro para lá bancar a cachaçinha no bar. Vamos ver um outro exemplo? Mas se for segunda, ou terça, ou quarta, ou quinta, eu tenho que trabalhar. Então, quando é que eu tenho que trabalhar? Quando for ou segunda, ou terça, ou quarta, ou quinta. Se qualquer uma dessas condições for satisfeitas, eu tenho um resultado verdadeiro. É terça-feira? Sim, então eu preciso trabalhar. É quinta-feira? Sim, então eu preciso trabalhar. Voltando para o primeiro exemplo. É sexta-feira, mas eu não tenho dinheiro. Eu posso ir para o bar beber? Quer dizer, é sexta, mas eu não tenho dinheiro. Eu não posso, porque uma das condições não foi satisfeita, né? E a negação aqui é mais ou menos o nosso só que não, né? Tu vais beber, só que não, Zé. Quer dizer, tu vais beber, mas o só que não inverte o sentido da frase. Tu vais beber, só que não, né? Então, vamos dar uma olhadinha na tabela verdade desses operadores para entender um pouquinho melhor aquilo que a gente está falando. Vamos ver. Ah, antes disso, é, nós temos expressões, né? E as duas expressões, os dois lados da expressão precisam ser satisfeitos para que a gente possa considerar como verdadeiro. Então, A mais B é igual a zero, verdadeiro ou falso? E C é diferente de 1. Se essas duas expressões foram satisfeitas, já que eu estou usando o operador E, eu vou ter um resultado verdadeiro. Agora, cor é igual a azul ou A vezes B é maior que C? Se isso for verdadeiro, mas isso for falso, o resultado da expressão inteira será verdadeiro, porque eu tenho um ou. Se uma das duas condições for satisfeitas, eu já vou ter um resultado verdadeiro. Vamos lá então dar uma olhadinha na tabela verdade dos operadores e, ou e não. No operador e, eu preciso que as duas condições sejam satisfeitas para que eu possa ter então um resultado verdadeiro. Vamos lá. Verdadeiro e verdadeiro. O resultado é verdadeiro. Verdadeiro e falso. As duas condições precisam ser verdadeiras para que eu tenha um resultado verdadeiro, senão ele será falso. Falso e verdadeiro. De novo, eu tenho um falso, o resultado já vai ser falso. Falso e falso, naturalmente vai ser falso. Verdadeiro ou verdadeiro. Ou, se uma das condições for verdadeira, o resultado já será verdadeiro. Então, verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro ou falso, não importa, eu já tenho uma condição verdadeira, o resultado será verdadeiro também. Falso ou verdadeiro. Um deles é verdadeiro, o resultado será verdadeiro. Falso ou falso? Os dois são falsos, aí não tem muito jeito, né? Será falso. O não. Verdadeiro não. Ele se transforma em falso. Falso não. Se transforma em verdadeiro. Então, recapitulando. Se for sexta-feira, ou eu tiver, no nosso caso, no nosso exemplo era, se for sexta-feira e eu tiver dinheiro, eu posso ir para o bar beber. Então, as duas condições precisam ser satisfeitas, quer dizer, ser sexta-feira e eu ter dinheiro. Agora, se for segunda, ou terça, ou quarta, ou quinta, eu preciso trabalhar. Qualquer um desses dias, em qualquer um desses dias, eu vou precisar trabalhar. Se somente uma condição for satisfeita, o resultado já é verdadeiro. Vamos para frente. Precedência de operadores. Na execução de uma operação matemática, naturalmente a máquina vai dar preferência para alguns operadores, vai resolver primeiro alguns operadores e depois outros. Essa precedência está identificada aqui pela nossa filinha de amiguinhos aqui, né? De parceiros. Então, qual é o primeiro operador que a gente precisa resolver, que a máquina vai resolver numa expressão numérica? Primeiro o que estiver dentro de parênteses e as funções. Depois a potência e o resto. Depois a multiplicação e divisão.
depois adição e subtração e só por último os operadores relacionais. Então, quando eu tiver uma expressão numérica, a primeira coisa que vai ser resolvida é o conteúdo dos parênteses. E aí, dentro dos parênteses, depois nessa sequência, né? Depois a potência e resto, multiplicação e divisão, adição e subtração, operadores relacionais. Essa é o que nós chamamos de precedência de operadores. É nesta sequência que a máquina vai resolver as nossas expressões aritméticas, certo? Primeiro sempre o que está dentro do parênteses, depois potência e resto, multiplicação e divisão, adição e subtração e assim por diante. Exemplo, vamos ver. Essa expressão numérica aqui, ó, vamos considerar então que A vale 1, B vale 2, C vale 3, D vale 4 e E vale 2. A precedência a gente já viu, primeiro parênteses, depois exponenciação, depois divisão e multiplicação, depois a soma e a subtração e depois os operadores relacionais de maior e menor. Quem que a gente resolve aqui, né? Percebam que a gente tem vários parênteses, né? E aí, nesse caso dos parênteses, a gente resolve primeiro o parênteses mais interno, os parênteses mais internos aqui, né? Primeiro a gente resolve o parente mais próximo, depois a gente vai resolvendo os parênteses mais distantes. Então, a primeira coisa que a máquina vai resolver aqui é esse parênteses aqui, ó. Vamos ver. Primeira coisa a gente vai resolver aqui. Primeiro vamos substituir, né? Então, 5 mais, eu repito tudo isso aqui, porque primeiro eu vou resolver o que está dentro desse parênteses. Então, D vale 4 e E vale 2 mais 5. Primeira coisa que a gente vai resolver é isso que está aqui. Vamos lá. 4 dividido por 2 mais 5 é 7. Então, eu já posso excluir esse parênteses. Resolvi primeiro o que está aqui dentro desse parênteses aqui. Beleza, agora a gente tem essa expressão. O que eu resolvo primeiro? O parênteses mais interno, que é esse carinha aqui, né? Vamos substituir? Vamos lá. 2 menos B mais... Quanto é que eu tenho em C? C eu tenho 3 vezes 7. Por que eu resolvi primeiro isso aqui? Porque na ordem de precedência, eu tenho parênteses e eu estou resolvendo esse parênteses aqui. Eu tenho exponenciação? Não. Eu tenho multiplicação e divisão. Então eu vou resolver primeiro essa multiplicação e divisão, porque eu só tenho soma e subtração. Então substitui o C, ele tem 3, e agora a gente vai resolver. 2 menos B mais 7 vezes 3 é 21. Resolvi primeiro a multiplicação, que é a nossa ordem de precedência. Ainda tenho esse parênteses aqui, eu preciso resolver que ele é o parênteses mais interno. Agora eu tenho só soma e subtração. O que eu resolvo primeiro? Não importa. Eles estão na mesma hierarquia aqui da precedência de operadores. Então eu posso resolver da esquerda para a direita quem for aparecendo. Vamos substituir? 2 menos. Quanto é que eu tenho em B? B eu tenho 2, então 2 menos 2 mais 21. Quanto é que dá essa conta aqui? Vamos lá. 2 menos 2 mais 21. 2 menos 2 é 0. 21 ficou 21 aqui. Tenho esse parênteses, vou resolvê-lo. Eu começo por onde aqui dentro? 5 mais A vezes 21. Na precedência, eu resolvo primeiro a multiplicação. Vamos lá. 5 mais, quanto é que eu tenho em A? Tenho 1. 1 vezes 21. Quanto é que dá? 1 vezes 21 é 21. Então, eu vou ter como resultado 5 mais 21. Vou resolver, deu 26. Então, essa é a precedência de operadores. Isso a gente precisa gravar bastante, porque é dessa forma que a máquina resolve todas as situações que a gente tem aqui. Certo? Todas as operações matemáticas, aritméticas são resolvidas desta forma. Galerinha, assim a gente encerra o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deem um joinha que isso ajuda bastante a divulgação do canal. E até a próxima. Fui!